E o primeiro ponto é você aprender a aceitar a realidade como ela é. Vê, o que eu vou falar aqui não são coisas legaisinhas, bonitinhas, confortáveis e amorosas para você se sentir bem. O que eu vou falar aqui é o que eu considero ser a realidade que você precisa enfrentar. Tá? Por exemplo, eu não vou falar coisas para você ficar motivado, vai em frente, você consegue, você pode e tudo mais. Não, eu vou falar para você, a vida vai vir e vai te dar um tapa na cara. Você tem que aceitar isso, você precisa reagir quando isso acontecer. Então não espere que eu vou mostrar para você que um mundo cheio de florzinhas e passarinhos voando. Não. O que eu vou tentar apresentar aqui são conceitos que possam te ajudar, mas sempre voltados para a realidade do mundo, a realidade da vida, perfeito? E o primeiro ponto, se você quer aprender a se controlar mesmo, se você quer aprender a lidar melhor com as situações estressantes do seu dia a dia, é você aprender a aceitar a realidade como ela é. Qual que é o ponto aqui? É o seguinte, primeiro, ninguém é perfeito, todo mundo comete erros, e até você. E você tem que aceitar isso. Por que eu coloquei esse como sendo o primeiro ponto? Porque eu vejo constantemente, eu tenho certeza que você já viu isso, a pessoa brigando, discutindo, a pessoa vivendo com um parceiro ou parceira e jogando toda a responsabilidade, toda a culpa dos problemas nas costas do outro. Eu vejo isso muito. Sabe? Porque a pessoa tem dificuldade de aceitar que ela comete erros. Você já viu isso? Eu acredito que sim. Se você acha que não faz isso, pense um pouquinho assim. Quando alguém, ou quando meu parceiro ou parceira vem falar para mim sobre um erro que eu cometi, como que eu me sinto? Como que eu reajo frente a isso? Porque se você não é capaz de aceitar, né? Você não é capaz de aceitar o que o seu parceiro ou parceira fala para você dos seus erros, se você reage negativamente a isso, é bom você começar a pensar, porque é muito provável que o seu parceiro esteja falando a verdade. Porque para ele aquilo é ruim. Assim como quando você fala para o seu parceiro que ele errou, é porque para você aquilo que ele fez é ruim. Então comece a pensar nisso. Então o primeiro ponto é que você precisa aceitar a realidade. De que ninguém é perfeito. Todo mundo comete erros. Seu parceiro comete erros, a sua parceira comete erros, e você também comete erros. Você faz um monte de coisa errada. Eu faço um monte de coisas erradas. Eu não sou perfeito, e você precisa aceitar que você também não é. Enquanto você estiver culpando e jogando toda a responsabilidade, tanto dos problemas como com relação às mudanças que você deseja, nas costas do outro, as coisas não vão mudar, as coisas não vão melhorar. Porque para que tudo mude, para que você consiga de fato criar um relacionamento mais agradável e se controlar frente a situações estressantes, você precisa aceitar que você não é perfeito, que você comete erros e que você tem muito a melhorar. Vê, a pessoa quando não consegue perceber que comete erros, ela não consegue perceber que o seu comportamento precisa mudar. Porque veja bem, se eu não cometo erros, o erro é do outro. Se o erro é do outro, é o outro quem precisa mudar e não eu. Então é muito cômodo você culpar e responsabilizar o outro. Porque assim você não precisa fazer nada. É sempre o outro que precisa fazer. A responsabilidade é sempre do outro. E aí é muito fácil apontar o dedo, sabe? Mas o mundo não é assim. Não adianta nada você falar para o outro que ele deve mudar. Porque as pessoas só mudam quando querem. Não adianta você falar para o outro que ele deve mudar. É você quem deve mudar. Certo? Porque você quer. Sei lá, alguém vier e falar para você assim, olha, eu quero que você pare de fazer a coisa X. Se você não quiser parar, você não vai parar. É óbvio, você pode aprender técnicas de comunicação, de persuasão, que vão facilitar o trabalho de você influenciar, incentivar, motivar o outro a mudar um comportamento dele. Mas o primeiro passo é você aceitar que você precisa mudar um comportamento seu. Sem isso, você vai ser uma pessoa hipócrita. Poxa, o outro tem que mudar, mas eu não. Não, eu sou perfeito, eu não preciso mudar o meu comportamento. É só o outro. Sabe, isso acaba sendo... pessoas assim, eu não sei se você conhece gente assim, onde tudo é o outro que precisa mudar, tudo é o outro que precisa melhorar, e quando dizem que a pessoa está errada, não, eu não. Sabe, isso é hipócrita, porque todo mundo comete erros. Sabe? E se você não consegue aceitar seus próprios erros, você muito provavelmente tem uma baixa autoestima. E para superar essa baixa autoestima, você precisa tentar se colocar como uma pessoa melhor, sabe? Ou como a melhor pessoa. Por exemplo,
Se eu consigo aceitar os meus erros, eu vou me sentir mal se eu tenho uma baixa autoestima. Porque se eu olho para mim e falo assim, eu estou errado, eu vou me sentir mal. Agora, se eu tenho uma autoestima elevada, independente do meu erro, eu não vou me afetar por isso. Certo? Então, presta atenção. Se você não consegue aceitar seus erros, começa a pensar sobre como você se sentiria se você realmente cometesse seus erros. Se você começar a se sentir triste, é muito provável que a sua autoestima você precisa trabalhar isso. Sabe? Porque se você precisa se sentir melhor do que o outro, apontando o erro do outro, é muito provável que você faça o seu parceiro ou parceira se sentir mal constantemente. Então pensa bem sobre isso aí. Eu acredito que se você está numa relação, num casamento ou num namoro que seja, você não quer que a outra pessoa se sinta mal com você, você quer que a outra pessoa se sinta bem. Mas se você precisa fazer ela se sentir mal, jogando a culpa e a responsabilidade dos problemas e a responsabilidade pelas mudanças todas nas costas dela, do seu parceiro ou da sua parceira, ele ou ela não vai se sentir bem. Ela vai começar a se sentir mal, porque tudo é culpa dela, tudo é culpa dele. Então começa a pensar bastante sobre isso. Você precisa fortalecer sua autoestima para que você possa aceitar melhor quem você é, os seus erros, os seus defeitos e, é claro, não se deixar abalar por conta desses erros. Sabe, quem não consegue aceitar muito bem os erros, não consegue aceitar a própria responsabilidade frente à situação. Porque há um problema aí. Se você aceita a responsabilidade, você começa a mudar. Se você não consegue aceitar a responsabilidade, não tem para que mudar. E aí vem o seguinte: se você não consegue aceitar a sua própria responsabilidade frente à situação, é óbvio, como eu já falei, que a responsabilidade vai ser sempre do outro. Ou às vezes, por conta do orgulho, sabe, pessoas que são muito orgulhosas, onde a pessoa sempre prefere, como eu já falei, apontar o dedo para o outro. Sabe, quem é muito orgulhoso, não que você não possa ter orgulho das coisas boas da sua vida. Não, você tem que ter orgulho das suas conquistas, certo? Mas você não pode deixar que esse orgulho se transforme sabe, qual que é a palavra? Seja muito soberbo, uma arrogância. Tá? Você não pode deixar que isso aconteça. Pessoas que não conseguem aceitar os próprios erros são pessoas arrogantes, que acreditam estar certos sobre tudo. E nunca conseguem aceitar que estão errados, que erraram, que cometeram, que fizeram coisas que não deveriam fazer. E às vezes por conta dessa fragilidade emocional, certo? Dessa arrogância, dessa baixa autoestima, a pessoa não consegue aceitar o próprio erro porque não quer se sentir mal, não quer ficar triste, não quer ficar frustrada por conta do erro. Então veja bem, você não pode ver o erro, o problema, como uma coisa ruim. O erro, o problema, se você faz alguma coisa errada e você percebe isso, você aceita isso, você tem a oportunidade de melhorar, você tem a oportunidade de crescer, você tem a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor. Sabe? Se você conseguir mudar a forma como você vê isso, a sua vida vai ser muito mais tranquila, a sua vida vai ser muito melhor, porque você vai poder progredir. Agora, se você não aceita os seus erros, você vai ficar sempre do mesmo jeito, você vai ser sempre a mesma pessoa, você não vai se tornar uma pessoa melhor. E eu acredito muito que um dos objetivos da nossa vida é nos tornarmos uma pessoa melhor. Sabe? E se você prefere, continuar aí nesse seu mundinho, nessa sua zona de conforto, onde eu sou perfeitinho aqui e eu não cometo erros, sabe? Porque quando a gente assume os nossos erros, nós também somos obrigados a assumir que precisamos mudar. Se eu fico na zona de conforto, onde eu não cometo erros, onde é só o outro, eu acho que é só ele que precisa mudar e eu não preciso mudar. Então vê, quando você começa a aceitar os seus erros, quando você começa a aceitar parte da responsabilidade pelas coisas que acontecem na sua vida, você começa a sair da zona de conforto e você começa a assumir um pouco mais o controle da sua vida. Você começa a assumir um pouco mais o controle das coisas que acontecem no seu dia a dia. E você começa a perceber que você precisa mudar muita coisa. Você precisa mudar um comportamento, uma atitude, você precisa mudar o jeito de falar. Às vezes você precisa mudar o jeito de pensar. Certo? Nós vamos falar sobre isso depois.